população do Sahel poderá triplicar daqui a 2050 para atingir os 230 milhões de habitantes. O Fundo de População das Nações Unidas empreendeu iniciativas, nesta região do continente, para aproveitar o dividendo demográfico à volta dos jovens e das mulheres. A resiliência tornou-se objeto de muitas iniciativas que a AGIR, Aliança para a Resiliência no Sahel e na África Ocidental, pretende apoiar e reforçar. A Aliança tem o objetivo de erradicar a fome daqui a 20 anos. É neste contexto que o Chad acaba de lançar o seu processo de diálogo inclusivo no país para a identificação de prioridades para a resiliência do país. O Escritório Regional para a África Ocidental e Central do Fundo de População das Nações Unidas foi inaugurado em 2013. Com a sua sede em Dakar, no Senegal, este escritório abrange 23 países francófonos, anglófonos, lusófonos e hispânicos, ou seja, uma população total de 377 milhões 100 mil habitantes registrados. Notre mission principale, qui est la mission de l'organisation elle-même, a nossa principal missão, que é de organização também, consiste em garantir às mulheres e aos casais na sub-região que pretendem ter filhos informações e condições necessárias para isso. Um parto seguro às mulheres grávidas e, de modo geral, garantir condições para aumentar o potencial dos jovens, tendo em conta o facto da população da África Ocidental Central ser extremamente jovem. Uma população jovem, que esses jovens puissent avoir accès a des moyens leur permettant de développer leur potentialité. O Escritório Regional para a África Ocidental e Central registra uma das mais altas taxas de fertilidade do mundo, particularmente na região do Sahel. Nesta região, onde a população é quase anacrônica, a média é de 6 a 7 filhos por mulher. Um país como o Mali, a taxa de crescimento anual da população é de 3%. Os dados são idênticos no Níger, Burkina Faso e Chad. A região está cada vez mais ameaçada, tendo em conta que a população deverá triplicar daqui a 2050 para 230 milhões. Le Sahel est une région parmi tant d'autres, mais qui est caractérisée par plus de vulnérabilité. Vulnérabilité écologique, mais o Sahel é uma região, entre outras, caracterizada por muitas vulnerabilidades ecológicas, mas também demográficas. Esta região tem a taxa de fecundidade mais elevada, com uma descendência de mais de 6 filhos por cada mulher. Ora, num contexto em que a seca é recorrente e quando chove há inundações, nós agimos em prevenção, com vista em tornar as famílias mais resilientes, logo resistentes a choques. Não só choques ecológicos, mas também choques demográficos. E isto se justifica pelos nossos investimentos no planeamento familiar, na saúde da mãe e da criança. Isto se justifica pelo investimento da independência da menina, o acesso à educação, mas também pelos esforços que fazemos com que os líderes religiosos e tradicionais para permitir à menina crescer e lutar assim contra os casamentos precoces. Permettre à la jeune fille de grandir, donc lutter contre les mariages précoces. O projeto de autonomia das mulheres no Sahel e do dividendo demográfico é uma das iniciativas tomadas pelo UNFPA e os seus parceiros para resolver a situação. Financiado num montante de 200 milhões de dólares pelo Banco Mundial, o projeto tem como principal objetivo melhorar a situação econômica das mulheres e meninas e reduzir a fertilidade. Abrange o Burkina Faso, a Côte d'Ivoire, Mali, a Mauritânia, o Níger e o Chad por um período de 4 anos. O dividendo demográfico é diferente de um simples controle da população, mas sim da sua qualidade de vida. O projeto deveria levar a melhorar os indicadores em matéria de saúde, de educação, da autonomia das mulheres, etc. Portanto, esperamos que este projeto nos traga novas alternativas e reforce as conquistas registadas no terreno. E renforcerá des acquis de ce qui se fait déjà sur le terrain.
il y a un fort engagement au niveau des pays, en tout cas en particulier dans le cas particulier de mon pays, le Niger. Há grande empenho por parte dos países, nomeadamente o meu país, que é o Niger, onde o próprio chefe de Estado se comprometeu e fez apelo aos outros países para apoiar o programa. Adopté une attitude très volontariste pour identifier tous les défis. Nós adotamos também uma atitude voluntariosa a fim de identificar todos os desafios, incluindo os de ordem social ou religiosa, que constituem obstáculos a uma implementação eficaz do programa. O Niger tomou medidas para promover essas reformas. Ele mostrou claramente a sua vontade de implementar as condições institucionais necessárias para ajudar os serviços implicados a avançar na execução do programa, mas também em matéria de legislação, a não hesitar em tomar as medidas necessárias para promover as reformas que são indispensáveis. Pour véritablement imposer les réformes qui sont indispensables. O dividendo demográfico é a aceleração do crescimento econômico provocada pela mudança na estrutura etária da população de um país, onde a proporção de crianças dependentes diminui enquanto que a dos adultos em idade de trabalhar aumenta. Esta mudança na estrutura etária da população passa pela redução da fecundidade, o acesso ao planeamento familiar e a melhoria da saúde e educação das crianças, nomeadamente as meninas. A população nos nossos países é muito jovem. Daqui a 30 ou 40 anos, essa população será idosa e irá consumir mais do que produzirá. Ela será, então, um fardo para o resto da população, que deverá ajudá-la. Mas, nesse momento, será muito tarde para ganhar dividendo demográfico. Portanto, temos entre 30 a 40 anos para acelerar esta queda na fecundidade. Se não fizermos nada nos próximos 10 ou 15 anos, a África não beneficiará deste dividendo que os outros países asiáticos aproveitaram, tal como é o caso na Índia atualmente. O objetivo do Fundo das Nações Unidas para a População é manter as raparigas na escola por mais tempo, a fim de minimizar o risco de um casamento precoce e lhes possibilitar uma boa educação e independência financeira. In order to put the economic transition into place, what we need to make sure is that a transição econômica requer a preparação dos jovens para o emprego e para a transição demográfica. Eles devem ser bem educados, alimentados e saudáveis a fim de se adaptarem bem ao mercado de trabalho. Os governos devem elaborar políticas a fim de garantir trabalho para esses jovens que devem ser bem empregados. Economic dividend for Isto criará os primeiros dividendos demográficos. A obtenção do emprego é apenas a primeira etapa do dividendo demográfico. A segunda será quando esses jovens começarem a economizar o seu dinheiro para a reforma. Para implementar estas transições econômicas, os governos devem adotar políticas que visam a criação de novos empregos para os jovens. E uma vez empregados, terão mais renda. Este é o primeiro dividendo da transição. Ce que nous visons, c'est o nosso objetivo é ajudar os países na criação das condições para aproveitarem a vantagem da juventude. Os países precisam conseguir uma transição demográfica rápida. Mas, para isso, as mulheres devem alcançar a sua autonomia. As populações devem aceitar e adotar as informações e os serviços de planeamento familiar, o que requer um pessoal de serviço qualificado. Esta iniciativa quer encarar em janeiro de 2015 não é uma iniciativa isolada. O dividendo demográfico acompanha outras ações em execução. No norte da Nigéria, o país mais populoso da África, com 170 milhões de habitantes, as mulheres da localidade de Mesa vivem com o medo da fístula obstétrica. No estado de Kaduna, a prevalência de fístula obstétrica é bastante elevada. As taxas de prevalência exatas não são conhecidas, mas o número de nigerianas afetadas é estimado entre 100 mil a 1 milhão. A maioria delas tem o parto em casa. Na maioria dos casos, a fístula desenvolve quando jovens.
Nesta localidade, a luta pela restauração da dignidade dos pacientes de fístula é realizada no centro de Kwali, com o apoio da Fistula Foundation, financiada pelo Fundo das Populações das Nações Unidas. Através desta luta, as mulheres recuperam a sua dignidade. Estou muito feliz agora que a minha operação da fístula terminou. Não conheço ninguém aqui, mas sinto-me em casa. Na minha comunidade, quando viram que eu já não tinha mais fluxo, ficaram felizes. Até o meu marido, que me tinha abandonado, quer agora me recuperar. Para isso, ele deve ir ter com Musa, que é o meu novo irmão, que tomou conta de todas nós aqui. Ele educou-nos, dando-nos conselhos sobre como nos cuidar durante e depois da fístula. No que se refere à integração social, as mulheres beneficiam de um serviço de reabilitação, onde são formadas. Elas assistem a aulas de alfabetização e recebem orientações que as ajudam a adquirir competências profissionais. Isto lhes ajudará a trabalhar nas suas comunidades. Oferecemos materiais que aprendem a utilizar, de modo a praticar o emprego que desejarem, ao retornarem às suas comunidades. Mas, sobretudo, garantimos que elas não sofram nenhuma discriminação ligada à fístula ou a complicações no parto. No Sahel, a questão da saúde materna é particularmente preocupante. No Níger, por exemplo, a taxa da mortalidade materna é de 648 mortes por 100 mil nascidos vivos, uma das mais altas do mundo. O NFPA tem desenvolvido, com o apoio de ONGs locais na região de Zinder, no sul do Níger, uma estratégia chamada École des Maris, Escola dos Maridos em português. O objetivo é envolver os homens na promoção da saúde materna. 11 escolas de 12 membros cada foram criados para o efeito experimental em 2 distritos de saúde em Zinder. Em pouco tempo, os indicadores de saúde reprodutiva relataram progressos. Registramos muitos progressos. Mensalmente, 170 mulheres vêm aqui fazer a sua primeira consulta. Efetuamos 5 partos por dia. Antes registrávamos apenas um parto por dia. O que peço é que estes centros sejam feitos em todo lugar, sobretudo nas aldeias. Eu gostaria que ajudassem outros também, assim como nos beneficiam. Com 446 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, a mortalidade materna ainda é alta na África Ocidental e Central. Além disso, 60% dos 377 milhões e 100 mil habitantes registrados em 2012 na África Ocidental e Central são jovens. Esta juventude de esperança pode tornar um desafio para o continente se uma série de políticas não forem implementadas. A região do Sahel ainda sofre as consequências de 4 crises alimentares e nutricionais consecutivas que registrou em 2005, 2008, 2010 e 2012. Ainda hoje, muitas famílias vulneráveis lutam para se recuperar das mesmas. Neste ano de 2014, 20 milhões de pessoas estão confrontadas com a insegurança alimentar em 9 países da África Ocidental: o Senegal, Gâmbia, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, norte de Camarões e o norte da Nigéria. As carências em termos de nutrição e suplementos alimentares continuam elevadas. 1,5 milhão de crianças menores de 5 anos estão ameaçadas pela desnutrição aguda grave e 3,3 milhões pela desnutrição aguda moderada. Il y a pas mal d'efforts qui ont été faits pour la lutte contre la faim et la malnutrition au Sahel en Afrique de l'Ouest. Muitos esforços foram feitos na luta contra a fome, desnutrição no Sahel e na África Ocidental. Foi por isso que, durante o momento, não registrávamos muitas crises alimentares. Infelizmente, ultimamente, tem-se registrado anos de má campanha agrícola. Portanto, a crise alimentar veio à tona novamente. O que significa que os governos devem priorizar a questão da segurança alimentar e nutricional. Sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
De maneira générale, quand nous avons fait le RPCA, quand nous nous sommes retrouvés en mars, les chiffres que nous avons étaient... De modo geral, através da RPCA, conseguimos dados que mostram que mais de 3 milhões de pessoas estão em situação crítica ou severa, mas os dispositivos que estão a ser tomados pelos Estados e pelos parceiros técnicos e financeiros foram ativados. Podemos garantir que daqui ao fim do mês de agosto a situação não vai piorar, sobretudo com as recentes chuvas, o que significa que haverá víveres nos mercados vindos dos campos. São necessários esforços contínuos para reforçar a resiliência das populações extremamente pobres na região, que constituem cerca de 20% da população, ou seja, 25 milhões de pessoas. Todos os interessados pela questão da segurança alimentar e nutricional concordam com a necessidade de ligar a ação que consiste em prestar ajuda humanitária quando há uma crise com a de combater a pobreza e a fome crônica. O objetivo é aumentar a resiliência dos mais vulneráveis. Para resumir, a resiliência é a capacidade de um indivíduo, uma comunidade, um sistema ou um Estado de resistir a choques, substituir em momentos muito difíceis e se recuperar rapidamente para poder avançar de forma positiva para o seu desenvolvimento socioeconômico. E nesta perspectiva, há evidências concretas que mostram que o nosso clima mudou e a chuva diminuiu. Portanto, é preciso conjugar todos os esforços dos parceiros técnicos e financeiros, dos Estados, das nossas organizações intergovernamentais, para decidir como se adaptar. Aliás, a resiliência consiste em saber como se adaptar às alterações climáticas e poder levar uma vida decente neste contexto. A abordagem da resiliência tornou-se objeto de muitas iniciativas que a AGIR, Aliança Global para a Resiliência no Sahel e na África Ocidental, pretende apoiar e fortalecer. A AGIR não pretende ser apenas mais uma iniciativa, nem um novo meio de acesso ao financiamento, apesar do seu objetivo ser canalizar mais recursos para a resiliência. Trata-se de uma parceria política duradoura para a eficácia das iniciativas no Sahel oeste africano. Lançada em dezembro de 2012 em Ouagadougou, a aliança tem por objetivo erradicar a fome em 20 anos. C'est une alliance dont l'objectif A AGIR é uma aliança que consiste em diminuir de uma forma estrutural e duradoura a fome e a desnutrição, mas também a insegurança e a vulnerabilidade alimentar e nutricional na África Ocidental. Em alguns tempos, a aliança visa, daqui a 20 anos, a erradicação total da fome e da desnutrição no Sahel e na África Ocidental. L'éradication totale de la faim et la malnutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Sob a liderança política e técnica da CEDEAO, o EMO e do SILS, a aliança trabalha com plataformas e redes existentes, nomeadamente a Rede de Prevenção de Crises Alimentares, RPCA. O roteiro que define o quadro regional de orientação com as prioridades da aliança é definido nos países como prioridades nacionais de resiliência, que são acompanhadas por quadros operacionais de financiamento, execução e avaliação. O Chad é, assim, o sexto país a lançar o seu processo de diálogo inclusivo, o país DIP, para a formulação de prioridades de resiliência por país, PRP, do Chad. A cerimônia de lançamento oficial foi realizada recentemente na sua capital, N'Djamena. A resiliência é uma prioridade hoje. Não compreender a importância da implicação das vítimas de algumas más planificações é grave. Portanto, hoje estamos a trabalhar com as populações para ver como podemos ajudá-las a suportarem da melhor forma possível os choques devidos a alguns fatores, como as alterações climáticas, os catástrofes ambientais e outras crises que afetam o nosso continente. Portanto, quando estas populações são acompanhadas e quando fazemos uma planificação que leva em conta o facto de que são estas mesmas populações que produzem alimento para o meio citadino, temos interesse em promover a resiliência
a fim de aumentar a capacidade das populações face a estas crises. Cabe aos Estados, à sociedade civil, a este departamento e aos seus parceiros técnicos e financeiros promover um diálogo inclusivo. Sabemos que podemos nos enganar. Os nossos países, de forma geral, se dedicam ao sistema de produção agro-silvopastoril e heliótica de subsistência. Estão, portanto, confrontados com o problema do emprego dos jovens, da segurança. Se tiverem o que comer, se produzirem e criarem riquezas e empregos, resolverão o problema da juventude e eliminarão o problema da segurança. Pois é quando as pessoas não têm o que comer, beber ou nenhum dinheiro que se dedicam a atividades questionáveis. Um estudo sobre a segurança alimentar mostrou que na colheita de novembro de 2013, 1 em cada 4 cidadãos do Tchad já estava confrontado com a insegurança alimentar. Sem litoral, o Tchad enfrenta enormes desafios logísticos quando se trata de entregar ajuda alimentar. A razão pela qual todos os atores do país têm demonstrado o seu compromisso de aumentar a capacidade de resistência da população do país no processo do diálogo inclusivo. De acordo com as organizações de produtores, a resiliência só será alcançada se a liderança das organizações regionais for reconhecida e estas forem envolvidas em todas as fases do processo. Il faut d'abord commencer par le renforcement des capacités à tous les niveaux. Le renforcement des capacités. É preciso começar-se antes com a capacitação em todos os níveis, organizacional e institucional. É preciso começar com a formação dos nossos membros do mais baixo nível em todos os domínios. Quando tivermos adquirido conhecimento, iremos definir as grandes prioridades que se impõem. Tanto agricultores como pescadores ou criadores de gado. Cada um deve compreender o fenômeno da resiliência e ver como pode dar a sua contribuição para a resolução dos problemas no meio rural. Portanto, todos devem compreender o fenômeno da resiliência, compreender o que significa e ver como é que podem participar no mesmo. Não deve ser apenas os parceiros de desenvolvimento a falar desse fenômeno. As ONGs falam da resiliência, os parceiros técnicos e financeiros também. Mas isto não deve parar por aí. Os discursos devem envolver as populações, a fim que o fenômeno seja melhor compreendido e a questão abordada. Avec ce lancement, nous nous attendons à ce que dans les semaines et mois à venir, le Tchad puisse aboutir. Com este lançamento, esperamos que nas próximas semanas e meses que se aproximam, o Tchad poderá concluir o seu documento de prioridades para a resiliência do país. Mas antes disso, há o diálogo inclusivo do país que deve ser feito com todos os atores ligados à resiliência. E se este diálogo correr bem, ele irá permitir a todos os atores ligados à resiliência discutir, trocar ideias e adotar juntos as prioridades de resiliência para a agricultura no Tchad. E essas prioridades vão ser o centro de uma atenção particular, pois o Tchad e muitos outros países envolvidos na Aliança Global Agir decidiram fazer da resiliência um tema importante para o desenvolvimento. É por isso que a determinação das prioridades de residência do país é extremamente importante. C'est pour ça que la détermination des priorités de résidence du pays, c'est extrêmement important. Para os parceiros técnicos e financeiros, é importante insistir na questão da resiliência, caso contrário, os fundos serão utilizados para satisfazer as necessidades a curto prazo, em detrimento de investimentos para o desenvolvimento. Para impedir isso, é preciso agir a curto prazo, mas ao mesmo tempo garantir que as respostas sejam duradouras e, assim, associar estes dois tipos de intervenção. Assim, a ajuda humanitária e o desenvolvimento serão conectados com o principal objetivo de ajudar os mais vulneráveis. A União Europeia já disponibilizou 2,4 milhões de euros para apoiar o roteiro do projeto, enquanto que o BAD financiou cerca de 155 milhões de francos CFA para lutar para a resiliência nos próximos 5 anos. No ciclo de desenvolvimento somos obrigados a conciliar as coisas.
Durante muito tempo, os programas de desenvolvimento foram feitos sob a base de projetos, e os projetos levam normalmente 5 a 6 anos a serem implementados. Mas, infelizmente, devido às incompetências das administrações encarregadas dos projetos, estes são adiados, o que faz com que as crises se repetem. Esta situação nos obriga a resiliar ou a conciliar ações de curto e longo prazo, pois devemos resolver primeiro os problemas conjunturais e depois os estruturais, mas as ações a longo prazo não devem impedir que as de curto prazo se façam. Os doadores de fundo têm tendência a financiar mais o processo de desenvolvimento, segundo as prioridades definidas pelos Estados. Assim, os desafios a serem vencidos estão à altura do que está em jogo. Os 17 países membros da iniciativa Agir têm até dezembro deste ano para concluírem o seu processo de diálogo inclusivo e formularem as suas prioridades resiliência país. O encontro está marcado então para dezembro em Lomé para uma análise do andamento do processo. Mas também será uma ocasião para os países africanos convencerem a comunidade internacional do seu compromisso com a Aliança Global Agir, da sua firme determinação em acabar com a fome e a desnutrição no Sahel e na África Ocidental daqui a 20 anos.